Pessoal, bom dia. Eu queria começar perguntando, quem aqui que está presente nesse momento que trabalha com planejamento ou otimização de redes IP? Diretamente com planejamento e otimização. Bem, essa apresentação é uma apresentação, em alguns momentos, se ela ficar muito pesada, né, eu peço desculpas, mas tem alguns termos que a gente não tem como fugir um pouquinho e mostrar um pouquinho do que tem por trás em termos de cálculo e um pouquinho de matemática, né? Mas o título ele é sugestivo no sentido de tentar mostrar que um termo que a gente usa com bastante facilidade, né, ele, de fato, pode ter um sentido não exatamente da forma que a gente imagina. Né? Eu, além de ser responsável pela rede IP da Globinet, nos 5 países onde ela está presente hoje, eu também sou professor, né, e também faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília. Eu tenho muita honra de participar desse grupo. A gente já está lá praticamente 9 anos e meu objeto de estudo é basicamente tráfego. Né? Eu trabalho com tráfego e com tomada de decisão. Eu faço parte do grupo do professor Paulo Portela, né, a pessoa que eu reconheço como uma das maiores autoridades em tráfego no Brasil. Bem, falando um pouquinho sobre a questão da definição em si, né, de taxa, aquilo que a gente chama de taxa, quando a gente diz lá que uma interface tem 1 megabit por segundo, uma interface tem 10 gigabits por segundo, né, se a gente puxar um pouquinho lá para a época do Telex, a gente vai se lembrar que, no caso do Telex, para cada variação que eu fazia na linha, para cada sinal que eu estava mandando, né, eu tinha uma variação e essa variação era lida, né, de uma forma direta. Quer dizer, fazendo uma relação uma relação direta, um bit estava relacionado a uma variação, quer dizer, um bit igual a um baud. Tá? Esse processo ele foi definido, né, matematicamente, de uma forma mais direta, por volta de 1928, 1930, por uma pessoa chamada Nyquist, e ele tem um teorema específico, né, que diz que a frequência de amostragem tem que ser exatamente o dobro da quantidade de taxa que eu preciso para fazer o envelopamento da informação, ou para fazer a transmissão da informação. O que tem de novo o que teve de novo, né, em termos logo depois desse teorema, foi um outro teorema, já com a participação de uma outra pessoa chamada Shannon, e que trouxe a ideia de que para cada variação eu poderia tentar transmitir mais de 1 bit. Então, ao invés de transmitir 1 bit a cada variação, eu poderia tentar transmitir mais de 1 bit a cada variação. E aí, nesse caso, né, a ideia seria aumentar o número de informação que eu estou transmitindo a cada variação que eu transmiti. Né? Então, se eu consigo fazer a transmissão multinível, né, ali naquele exemplo, eu conseguiria transmitir mais informação. Isso aqui a gente está falando por volta de 1932, 33, por aí. Tá? O Shannon continuou estudando essa questão e ele chegou à conclusão, lá por volta de 1945, logo próximo ali do final da Segunda Guerra, que existia um limite, na verdade um limite teórico, para essa taxa de transmissão. Tá? Isso aí foi chamado de teoria da informação. Quer dizer, tudo que a gente trabalha hoje em termos de transmissão de canal, de modelagem de canal,
está relacionado com esse trabalho que foi publicado pelo Shannon, né, que está relacionado diretamente com uma teoria chamada teoria da entropia. Quer dizer, a entropia está relacionada com o caos, e quanto maior o caos, maior a taxa de informação que a gente tem sendo transmitida. No caso específico do Shannon, o que ele provou foi que essa relação, ou a relação da banda que está sendo transmitida, ela tem uma relação direta com a relação sinal-ruído. Quer dizer, eu tenho que me preocupar com a relação sinal-ruído para conseguir ter certeza de qual o máximo de informação que eu vou conseguir transmitir. Então, a gente aí entra numa questão do limite teórico. E por que a gente está falando disso? Porque quando a gente transmite numa interface, né, quando a gente está lá no nível de transmissão, né, hoje a gente teve, ontem e hoje a gente teve algumas apresentações muito interessantes aqui, relacionadas exatamente a essa questão da transmissão. Quando a gente trabalha no nível do canal mais próximo, né, da transmissão efetivamente em si, né, a gente está tratando especificamente dessa relação. Né, o que eu consigo transmitir com relação ao limite teórico de Shannon. E isso fica bem claro porque a gente tem lá calculado, cada fabricante, quando coloca uma interface no mercado, ele nos define lá que essa interface, teoricamente, ela pode chegar a 10 gigabits por segundo ou a 100 gigabits por segundo, daqui a pouco, aí a gente vai estar com essas interfaces de forma mais popular. Mas tem um outro problema, que na hora que a gente faz a transmissão efetiva e quando a gente vai medir essa quantidade de informação que está sendo encaminhada, a gente não mede normalmente lá em cima da interface. Né? A gente faz essa medida num nível um pouco diferente. Né? A gente não, de fato, a medida que a gente faz normalmente num determinado roteador ou num equipamento de rede especificamente, ela não é uma medida que está relacionada diretamente à informação que está sendo transmitida naquele momento. Quer dizer, eu tenho uma interface que pode suportar 10 gigabits por segundo, mas, num determinado momento, aquela interface está com uma taxa máxima de 50%, 60%, quer dizer, ela está transmitindo 5, 6 gigabits por segundo. E o que interessa, no final, é esse cálculo da banda efetiva, quanto efetivamente está sendo transmitido naquela interface. E aí, quando eu faço a medida, normalmente eu faço a medida, observando lá o modelo SI, na camada 3, em algumas situações na camada 2. Eu não estou medindo efetivamente lá na camada 1, na camada física, onde eu estou transmitindo. E isso gera alguns problemas para a gente. E o problema, de uma forma geral, ele está relacionado com a questão do buffer. Tá? Quando eu insiro a figura do buffer, que a gente não tem como fugir. Né? Mesmo no DWDM, que a gente está falando lá de um equipamento que está muito próximo da camada física, quer dizer, dependendo de como a gente analisa, ele é 100% camada física, mas ele tem lá a memória. E quando eu insiro a figura da memória, eu modifico a forma com que esse cálculo precisa ser feito. De forma tal que a gente tem uma questão interessante, que não existe roteador que tenha velocímetro. Né? A gente, de fato, não tem velocímetro em equipamento de rede. A medida que a gente faz normalmente num equipamento de rede está muito mais relacionada com o odômetro, né, se a gente for comparar com o carro, do que com o velocímetro. Né, o que a gente faz? A gente coloca o equipamento lá, a gente estabelece uma determinada MIB, que pode ser proprietária ou não, para fazer contagem da quantidade de pacotes que passaram ali por uma determinada interface, e de tempos em tempos a gente vai ali naquela interface e coleta aquela informação. Então, dependendo desse intervalo de coleta, o problema que pode acontecer é aquele que está ali no quadro. Então, vamos supor que nos primeiros 5 minutos eu tenha tido ali uma média de 300 megabits, né, que passaram durante 5 minutos. Então, se eu for calcular a taxa baseada em 5 minutos, o que eu vou ter? Eu vou ter, o meu delta vai ser de 5 minutos, no primeiro caso, passou 1 megabit por segundo, não, desculpa, passaram 300 megabits, eu divido 300 por 300 e vou ter 1 megabit por segundo. Se eu fizer o mesmo cálculo, né, utilizando 10 minutos, quer dizer, se o meu intervalo de coleta
acontecer a cada 10 minutos, para a mesma informação, para a mesma situação, desculpem, eu vou ter meio ou 500 ou meio megabit por segundo, né? 500 kilobits por segundo. Então, eu tenho a mesma informação, eu modifiquei o intervalo de coleta, a minha informação no final mudou. Tá? Então, essa condição que está sendo apresentada aqui para vocês é uma condição que a gente convive normalmente. Por isso que eu perguntei primeiro quem trabalha com planejamento, porque essa é uma condição que a gente convive de forma absolutamente natural. E qual é o grande problema dessa situação? A questão é, a gente está, de uma forma geral, lá no roteador, o fato da gente não ter uma condição de fazer medida, especificamente lá, numa base de tempo, né, muito pequena, acaba fazendo com que a medição de velocidade que a gente normalmente faz, a gente teve um trabalho excepcional aqui apresentado ontem, se não me engano pelo Fabrício, que eu achei sensacional, o crescimento e eu parabenizo realmente o trabalho do Nick, porque no mundo inteiro, de uma forma geral, a gente não vê esse tipo de iniciativa e a gente tem uma possibilidade no Brasil de ter um trabalho sério sendo desenvolvido e algo que, com certeza, vai modificar, eu garanto para vocês, isso vai modificar a forma com que a gente planeja as redes no Brasil. Tá? Esse trabalho está sendo feito pelo NIC-BR. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. A gente vai entender isso, tenho certeza que, eu pelo menos espero que eu consiga, daqui a mais 15 minutos, a gente entender um pouquinho melhor disso que eu estou falando. Mas o grande problema, a grande questão é a seguinte: quando uma ferramenta, a ferramenta lá do NIC-BR está fazendo a medida, ela está fazendo uma medida, certamente, numa base de tempo muito diferente da base de tempo que a gente utiliza lá no roteador para fazer as nossas coletas lá, quando a gente está usando Ciflow-D ou qualquer outra ferramenta de gerenciamento de aplicação direta, né, que pode ser uma ferramenta comercial ou pode ser uma ferramenta que a gente esteja utilizando de forma com licença GNU. Então, aqui a gente já vê que a gente tem uma dificuldade para conseguir concatenar e fazer com que esses dados batam. Tá? Por isso que dificilmente a gente consegue fazer com que aquilo que a gente está medindo efetivamente lá na operadora reflita diretamente com aquilo que a gente está esperando lá do usuário. Tá? Isso a gente tem uma questão aí que é importante que a gente entenda isso para que a gente consiga planejar as redes de forma coerente. Mais um detalhe, não quer dizer que o modelo que a operadora esteja utilizando, ou o modelo que... Eu não estou dizendo que tem modelo errado aqui. Tá? O que eu estou chamando a atenção é que a gente precisa tomar cuidado para que as medidas façam sentido entre si. Então, os modelos, de uma forma geral, aquilo que está sendo medido é válido? Sim, é válido. Né? A gente tem um grau de validade, tanto na medida, principalmente na medida que está sendo feita lá pelo PTT, e principalmente pela abrangência dessa medida que está sendo feita, assim como as medidas que a gente está fazendo lá nos roteadores. Um problema que a gente tem, muitas vezes, é as metodologias de testes que são utilizadas não são apresentadas totalmente. Então, eu sugiro sempre que a gente utilize medidas que a gente consiga entender. Né? E eu sugiro sempre que a gente use a medida do PTT, a medida que está sendo feita aqui pelo Comitê Gestor, né? Pelo NIC-BR. Tá? Porque aqui a gente, pelo menos, entende, a gente sabe o que está acontecendo. Diferente de metodologias que a gente, muitas vezes, utiliza, que estão lá na Alemanha, que estão lá na Austrália, que a gente não sabe exatamente o que está sendo feito ali. E, certamente, a questão da base de tempo, quando a gente utiliza a questão de base de tempo diferente, isso gera algumas dificuldades de entendimento. Bem, qual é o problema efetivo que existe? Tá? Essa figura, que está aqui no quadro, é uma figura clássica que a gente tem utilizado na universidade. Na verdade, quem estuda tráfego sempre utiliza essa figura, que é uma questão que eu achei muito interessante ontem, levantada pelo Fabrício aqui. Eu acho que eu não vou me lembrar exatamente da frase dele, mas vou tentar, que ele comentou
que, sob o ponto de vista da média, as medidas, sob o ponto de vista da média, elas fazem sentido, mas quando a gente vai para o desvio padrão, não faz tanto sentido. O Fabrício está por aí? Acho que não, né? Mas, se eu não estou enganado, ele usou algo muito parecido com isso que eu falei. Né? Isso me chamou muita atenção, porque isso faz todo o sentido sob o ponto de vista matemático, sob o ponto de vista do processo, digamos, que a gente está tentando modelar, que, na verdade, é um processo estocástico. Né? Então, qual é o grande problema? Se a gente olhar para a figura que está do lado direito, que é um processo de Poisson, basicamente, o processo de Poisson ele é dominado pela média. Tá? Então, tudo que a gente fala relacionado a Poisson, a gente está trabalhando sempre com a média. Quem já fez... Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade, então eu já fiz muito planejamento para redes de telefonia também. Então, a gente usa... Todas as tabelas de Erlang que a gente utiliza, até hoje são válidas, né? Tanto para celular quanto para rede fixa, são tabelas baseadas no modelo de Poisson. Quer dizer, a média é muito presente. Tá? Então, e são processos que eles, quando a gente está numa determinada escala, se a gente olhar de baixo para cima, a gente está falando de uma escala de 0,01 segundos para a escala que está mais acima, para uma escala de 100 segundos. Quer dizer, a gente tem uma diferença ali, em termos de escala, de 10 mil vezes, na verdade, tá? Em termos de escala de tempo. Seria equivalente àquilo que eu comentei no início, uma escala de 5 minutos, uma escala de 1 minuto, e no caso lá do medidor, dos medidores que utilizam escalas de 1 a 2 segundos, ou até menos, na verdade. Tá? Então, qual é o problema? Quando a gente usa a média, praticamente, para fazer o cálculo, observa que de baixo para cima, o modelo de Poisson ele não consegue capturar todas as variações que a gente tem numa escala muito pequena para uma escala muito grande. Quando a gente olha para um modelo que está mais à esquerda, que é o modelo fractal, a gente observa que esse modelo, sim, ele captura, tanto nas escalas, numa escala muito pequena para uma escala muito grande, uma escala de 0,01 segundo, né, ou 1 milissegundo aqui no caso, para uma escala de 100 segundos, a gente tem um comportamento que é parecido. A gente consegue perceber que as variações que acontecem, elas continuam sendo capturadas, tá, por esse modelo. Bem, qual é a vantagem disso? A vantagem é que a gente consegue, com esse modelo, o modelo multifractal aqui no caso, descrever melhor o comportamento do tráfego que é o tráfego, digamos, a natureza, né, efetiva do processo que está sendo produzido quando a gente trata de transmissão por pacote, né, que é o nosso caso aqui especificamente. Tá? Isso aqui não vale para o ATM. Tá? Esse modelo não vale para o ATM. O ATM tem características distintas em função da periodicidade do encaminhamento de células. Então, o ATM ele se comporta bem mais como um modelo poissoniano, tá? Em função disso. Então, para que serve tudo isso que eu estou falando? Basicamente para dizer o seguinte: num processo, quando a gente modela o processo lá do roteador, a gente tem que se preocupar com o buffer, e nem sempre a gente se preocupa muito com o buffer. Tá? Então, basicamente, o que eu queria aqui deixar nessa figura, essa apresentação está aí para vocês, vai ficar aí para vocês, mas o que eu queria deixar nessa figura aqui é mostrar que o buffer, que está aqui representado pela letra K, ele é importante. Tá? Então, basicamente, o que a gente está mostrando aqui nesse estimador de capacidade? Tá? Que a esperança basicamente é a média, né? Ela precisa de mais informação, tá? Para conseguir representar o comportamento real do tráfego. Tá? Então, não é só a média que vai me dar a melhor informação. Eu preciso seguir para uma condição que a gente chama, né, que são parâmetros de segunda ordem, sob o ponto de vista estatístico. Né? A primeira ordem é a média, segunda ordem, desvio padrão e variância. Tá?
e a gente precisa entender exatamente o comportamento, tanto da média quanto do desvio padrão, por consequência da variância, né, para a gente conseguir modelar melhor esse comportamento. Qual o efeito disso no final? Bem, o principal ponto aqui a ser considerado é que, no modelo poissoniano, aquele que está relacionado com o sistema de telefonia, a gente trata de processos que não têm memória. Quer dizer, o fato de eu pegar meu celular agora e ligar para alguém não está relacionado com nada com o fato do Galvão pegar o celular dele ali e ligar para outra pessoa. São processos completamente independentes. É diferente de uma condição onde eu começo uma transmissão, tá? Eu entro aqui na página do PTT, por exemplo, e o Galvão entra numa outra página. O que vai acontecer ali naquele caso? Se a gente estiver utilizando o mesmo canal, existe um efeito de memória que é condicionado em função do fluxo, porque eu estabeleço a sessão, tem todo o processo do TCP. Então, isso acaba fazendo com que esses processos, do ponto de vista matemático, tenham comportamento de correlação diferentes. Tá? E esse comportamento é que não me permite utilizar somente a média para caracterizar um processo relacionado à transmissão na internet de uma forma geral. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esse estabelecimento, tá? a esse entendimento, desculpe. Tá? Aqui tem um pouquinho de matemática, eu não vou... Basicamente, isso é o desenvolvimento da equação do Kelly, eu deixo isso para futuro. Só lembrando que depois dessa apresentação tem uma prova, né, Galvão? Tem... Tá? Vocês podem usar a calculadora, tá? Eu deixo usar nas minhas aulas calculadora. Tem que ser a 49G, tá? Não pode ser outra, senão você não vai conseguir. Mas, basicamente, a ideia aqui é mostrar que a gente está trabalhando aqui com variância, tá? A variância está muito presente aqui. Então, todos esses parâmetros aqui, essa quantidade aqui, o sigma e a variância e o tempo, e principalmente esse H, tá, que é o parâmetro de Rush, eles são parâmetros que a gente utiliza para facilitar a coleta de informação, tá, justamente para a gente capturar esse comportamento que é diferente, né, do comportamento do tráfego telefônico, de forma tal que a gente consiga caracterizar melhor esse tráfego que está sendo encaminhado. Tá? Aqui a mesma coisa, né, a gente basicamente trabalha com a média mais os processos relacionados, de novo, à variância e ao desvio padrão. Tá? Do ponto de vista matemático, é claro, tem um grau de dificuldade maior, porque a gente tem que capturar essa informação, então todos os processos que a gente utiliza para calcular a banda, no final, eles requerem um pouco mais de processamento, e aí, em função disso, a grande vantagem aqui de utilizar esse modelo é que eu não preciso mais capturar o tráfego a cada 1 segundo para ter, de repente, uma informação, digamos, mais precisa. Como eu estou utilizando um modelo que o comportamento dele, numa escala pequena, é muito parecido, do ponto de vista estatístico, do comportamento que a gente observa numa escala maior, então, mesmo que eu capture, né, o tráfego numa escala de 1 minuto ou 5 minutos, quando eu utilizo esse modelo para fazer o cálculo, né, de banda, eu consigo garantir, do ponto de vista matemático, que aquela minha informação ela faz sentido, tanto naquela escala maior quanto numa escala menor. Essa é a grande vantagem. Tá? Então, eu não corro o risco aqui de ter, de repente, lá a ferramenta do CIMET capturando lá uma condição de muito tráfego e a minha ferramenta, né, que está utilizando a SNMP está capturando uma outra situação como se eu estivesse muito tranquilo. Então, eu tenho um montão de usuário reclamando, né, de um lado, mas do outro lado, a minha ferramenta está me dizendo que está tudo bem, está tudo verdinho lá e está tudo tranquilo. Né? Então, quando eu utilizo esse modelo, a grande vantagem que eu tenho é fazer essa relação direta. Né? Então, mais uma vez, aqui a gente tem muita gente trabalhando nessa área. Eu gosto muito do Norros,
E essa equação parece ser uma equação muito complicada, mas na verdade é uma equação bem simples. E basicamente o H é um termo que a gente consegue capturar e com base na estimativa, quando a gente estima o H, né, a gente está, na verdade, estimando parâmetros de segunda ordem. Tá? E aí, com isso, a gente tem os parâmetros de segunda ordem, mais os parâmetros de primeira ordem, e a gente consegue, com isso, ter uma estimativa de capacidade ou do tráfego que está acontecendo ali naquele link de uma forma mais precisa, digamos, nesse sentido. Né? Precisa com relação ao modelo que a gente escolheu. Né? A gente já tem, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem uma série de trabalhos já publicados nessa área e com uma receptividade interessante. Tá? Se alguém quiser depois ter acesso, eu posso passar o link, para quem quiser se aprofundar um pouquinho, porque, de fato, a gente já conseguiu demonstrar que com o uso desse tipo de abordagem, a gente consegue ter um resultado mais interessante do ponto de vista de planejamento de rede e entendimento do que vai acontecer. Tá? Aqui é mais um estimador, também utilizando a mesma função, está sempre ali o H junto, né? O A, no caso, ali é a média. Né? É um outro tipo de estimador. Né? Esse aqui, apresentado lá pelo pessoal da Unicamp também, tem um pessoal muito bom na Unicamp que trabalha também com tráfego. Isso aqui é uma curva, é um sistema de curvas que a gente desenvolveu para parodiar, entre aspas, né, as curvas de Erlang. Aqui são curvas teóricas para estabelecimento de capacidade com base na captura dos parâmetros de primeira e segunda ordem, no caso. Né, e seria uma forma da gente conseguir facilitar a vida do engenheiro que está lá no campo trabalhando, né, o engenheiro de planejamento trabalhando para conseguir fazer planejamento de forma mais coerente. Essa aqui é a equação que vai cair na prova. Né? Mas basicamente também a gente tem ali média e desvio padrão. Tá? E com relação ao modelo multifractal, só aproveitar aqui os 30 segundos que eu ainda tenho, o que tem de interessante nesse modelo e o que demonstra, né, uma característica muito interessante desse modelo, o multifractal, a ideia é que a gente consiga ter, independente da escala, né, a gente conseguir medir o comportamento e reproduzir esse comportamento. Então, esse comportamento na natureza, ele acontece de forma constante. O mais comum são os cristais de gelo, né, que se você pegar um cristal grande de gelo, o comportamento dele, do ponto de vista geométrico, é muito parecido com o comportamento dele numa escala micro. Né? Então, essa é a mesma ideia. Tá? Aqui mais exemplos. E a conclusão, concluindo aqui, de fato, o cálculo simplificado sem considerar o buffer, ele é perigoso. Tá? Quando a gente faz o cálculo sem considerar o buffer, é perigoso, que é aquela segunda transparência que a gente mostrou lá. Se você está medindo 1 minuto ou 5 minutos, a gente pode ter problema. Roteador não tem velocímetro, né? Isso é uma coisa importante que a gente precisa entender. Né? E para a gente fazer o trabalho de forma coerente, a gente tem que ter um modelo que suporte esse entendimento, né, e que faça sentido do ponto de vista da natureza do tráfego que a gente está coletando. Esse modelo é válido para tudo? Não. A gente precisa caracterizar primeiro, para ter certeza que o modelo é válido, para a partir daí a gente utilizá-lo. Tá? Muito obrigado a vocês.